ter causado uma grande festa na família, mas nós não temos muitas informações a seu respeito, além dessas que estão contidas aqui no livro dele e também no livro de Esdras. E nós vamos estudar o livro de Esdras. Ele foi escrito no ano de 520 a.C. É uma data bastante segura, porque ele mesmo menciona aqui as datas no próprio livro. Então, muitos ainda duvidam da história bíblica, muitos ainda questionam a veracidade dos fatos históricos bíblicos, mas uma das comprovações históricas é o fato de 2 ou 3 ou mais pessoas escreverem coisas muito semelhantes acerca de um episódio com óticas diferentes. Por exemplo, os evangelhos são 4 histórias diferentes escrevendo praticamente as mesmas histórias que são relacionadas à vida de Jesus. Então, é pouquíssimo provável que tenha sido uma invenção que outras pessoas tenham escrito a mesma invenção. Então, mais provável, do ponto de vista histórico, não estou falando de inerrância bíblica e também não estou falando não estou afirmando que a Bíblia não é verdade, pelo contrário. Mas para os incrédulos, para os ateus, para aqueles que duvidam, é muito difícil afirmar que os evangelhos foram inventados. Assim como alguns episódios bíblicos, como, por exemplo, o livro de Ageu. Ageu foi escrito num período com data marcada, com data escrita, e outros livros bíblicos atestam e falam a respeito das mesmas histórias num período histórico específico da humanidade. Então, para entender Ageu, nós vamos precisar acessar o livro de Esdras, por exemplo, que é um livro histórico. Mas, assim como Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 2 últimos livros dos profetas menores, que vêm aqui na sequência, depois de Ageu, eles são profetas com ministérios curtos, com livros não tão curtos, né? O livro de Ageu é pequenininho, mas eles são profetas do meio do povo e que profetizam depois do período do exílio, onde o rei Nabucodonosor ele leva o povo cativo e depois do retorno para Jerusalém, Ageu, Zacarias e Malaquias falam sobre a reconstrução do templo. E é esse, então, o pano de fundo de Ageu. 520 a.C., junto com Zacarias e Malaquias, profetas do meio do povo, depois do exílio, voltando para Jerusalém, e estes profetas orientam em nome do Senhor a respeito da reconstrução do templo. Então vamos ao texto. Nós vamos ler o livro todo, que são apenas 2 capítulos, mas antes de ler eu vou fazer algumas considerações iniciais e depois nós vamos lendo dentro do esboço que eu propus aqui. Então, veja bem, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, ou seja, algo em torno de 1º de junho, do 2º ano do rei Dario, que corresponde a 520 a.C. Na minha Bíblia está 29 de agosto. 29 de agosto? As datas aqui podem ter outras interpretações por causa do calendário. Não, se bem que de fato aqui no meu comentário, é que eu coloquei no 6º mês, é junho, né? Primeiro dia, 1 de junho, mas aqui no comentário aparece 29 de agosto. Mas há uma convicção de que tenha sido o ano 520 a.C., no 2º ano do rei Dario. Então, quem foi o rei Dario? Ele foi o rei da Pérsia, o local para onde o povo foi exilado no período de Nabucodonosor. Então, o povo de Israel foi tirado de Jerusalém, as cidades foram saqueadas, né? A gente já estudou isso em outros livros, e foram para uma região que é comum dizer que foi a região do exílio, o tempo do exílio, ou seja, o tempo onde eles ficaram fora de casa. E agora, por causa de um decreto do antecessor de Dario, que chamava-se Ciro, rei da Pérsia, em 538 ele emitiu um decreto para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, para as imediações. Então,
tem aqui, esse versículo nos mostra com clareza o período, portanto, que é uma contestação, é uma confirmação da veracidade dos fatos por causa da riqueza de dados. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e esse livro ele tem um destinatário, que é Zorobabel. Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Então, o povo tinha um governador chamado Zorobabel. E junto com Zorobabel tinha Josué, filho de Josadaque. Obviamente que não é o Josué lá do livro de Josué, por causa do tempo, e esse aqui é um sumo sacerdote dizendo. Então, com base neste primeiro capítulo, primeiro versículo, nós temos a data exata e o destino, o destinatário da carta, Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote do povo naqueles dias. Então, todas as orientações e as profecias contidas em Ageu é dirigida ao governador, ou seja, o líder maior do povo de Israel, que está já de volta do exílio, é o período pós-exílico, de volta para Jerusalém, já orientando a respeito da construção da casa do Senhor, o templo. Mas, para a gente entender melhor, então eu peço que você guarde com uma fitinha aí, com uma caneta, o texto de Ageu, e vamos para Esdras. Esdras, capítulo 4. Olha que interessante, a Bíblia, talvez você já saiba disso, ou talvez ainda não, eu vou te dizer em primeira mão, a Bíblia está dividida no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Em seguida, nós temos os chamados livros históricos. Depois, nós temos os livros poéticos. E, por último, os livros proféticos. Então, se você não tem muita convicção dessa divisão, você pode olhar no índice geral da tua Bíblia, que normalmente vai ter essa separação. Então, lá, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso aqui é mais comum porque é o compêndio chamado de Lei de Moisés, os 5 primeiros livros da lei, chamado Pentateuco, a primeira parte do Antigo Testamento. Aí de Josué a Ester, nós temos os chamados livros históricos. De Jó a Cântico ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos, nós temos os chamados livros poéticos, ou ainda chamado de sapienciais. E por último, Isaías a Malaquias, que são os livros proféticos, separados em profetas maiores e menores. Nós estamos nos propondo a estudar de Oséias a Malaquias, que são os 12 profetas menores. Assim como o Antigo Testamento, nós temos também o Novo Testamento, mas no momento oportuno a gente fala sobre ele, porque não é o foco do nosso estudo hoje. Por que eu fiz essa separação? Porque o livro de Esdras faz parte dos livros históricos. Então, nós estamos lendo Ageu, mas estamos recorrendo à história. Esdras era um escriba, e ele escreveu, é atribuído a ele a escrita dos livros de Esdras, Neemias e muito provavelmente 1º e 2º Crônicas. Ele era um cronista, um historiador. Então, Esdras, ele escreve a respeito do profeta Ageu, o que confirma a sua veracidade, tá certo? Então, nós vamos começar por alguns textos para a gente entender aqui o contexto do livro de Ageu. Estamos lendo Esdras para ter mais dados históricos, porque o próprio livro de Ageu, ele é pobre em detalhes históricos. Então, a Bíblia nos deixa o livro de Esdras para nos trazer riqueza histórica para a gente aproveitar melhor o estudo. Então, capítulo 4, versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Portanto, nós temos aqui uma indicação de que a obra da casa do Senhor parou, e nós vamos falar isso na sequência,
E então Esdras está historiando isso, de que a obra da casa de Deus cessou. E aí no capítulo 5, verso 1, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, Zacarias é filho de Ido, Ageu nós não temos mais informações a respeito dele, profetizaram a judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então nós temos aqui um fato histórico. Ageu estava cheio do espírito quando profetizou e exerceu seu ministério. Capítulo 5, verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Ou seja, houve um decreto para que a obra fosse parada, mas por causa da ação profética de Ageu, cheio do Espírito, Esdras, o historiador, está dizendo que os anciãos não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, Dario autorizou a retomada da construção. Capítulo 6, versos 14 e 15. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Portanto, Ciro, Dario e depois de Dario, depois do tempo de Ageu, Artaxerxes se tornou rei da Pérsia. É a sequência de 3 reis dessa grande região onde Jerusalém e Judá estavam situadas, e eles então autorizaram, permitiram a volta do povo e a reconstrução do templo. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A minha Bíblia, eu estou terminando de ler nessa versão, o estudo de Genebra, e ela é uma versão mais conservadora, com um português mais rebuscado, é a chamada Almeida Revista Atualizada. Na sequência, eu vou começar a ler na nova versão transformadora, chamada NVT, que já tem umas linguagens mais coloquiais. Mas é possível que em outras versões aí já tenha datas específicas, agosto, setembro, dia tal e tal, né? Então, esses 3 textos fazem a gente entender a ação de Deus por meio do profeta Ageu. Um pouco mais do contexto. Então, Ciro, em 538, emite um decreto para que o povo voltasse do exílio para Jerusalém. E isso está historiado, capítulo 1, verso 4, de Esdras. Estamos estudando um pouco mais da história de Ageu. Ciro, capítulo 1, verso 4. Decreto de Ciro, ó, percebe que logo na primeira frase do primeiro capítulo, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia. Aí o versículo 4, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dívidas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então o povo volta para Jerusalém e Ciro, rei da Pérsia, decreta a reconstrução depois do retorno dos exilados. Aí depois, no versículo seguinte, ó, então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Cujo Espírito Deus despertou. Então, Deus despertou o espírito dos líderes do povo para que voltassem a construir o templo que havia sido destruído. E aí, então, o povo retorna por volta de 538 e agora, em 520, portanto, 18 anos depois do reinado de Ciro, agora no reinado de Ageu, no reinado de Dario, Ageu está conduzindo profeticamente a retomada da construção. Qual é, então, a motivação para que Ageu profetizasse de maneira tão intensa? O templo simbolizava a presença de Deus. E nós vamos estudar já na sequência agora em Ageu, que havia uma falta de vontade do povo na reconstrução do templo. Essa falta de vontade de trabalhar para o templo revela uma grande e profunda falta de vontade pela presença de Deus. Porque sem o templo, não havia a Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos e não havia, portanto, a presença de Deus. Então Deus falava com o povo apenas por meio dos profetas.
reconstruir o templo simbolizava reconstruir um lugar especial onde Deus se manifestava, percebe? Então dizer assim, ó, nós não vamos construir o templo, ou nós não vamos deixar reconstruir o templo, significava falta de desejo pela presença de Deus, consequentemente, falta de vontade para trabalhar para que isso acontecesse. Então, uma primeira enquete para nós virarmos a chave aí e refletir um pouco. Quero ver vocês responderem essa pergunta. Você gosta de trabalhar na igreja? Sim, não, nunca trabalhei, nunca tive interesse, quero, mas não me acho capaz. Você tem a condição de responder a esta deliciosa pergunta. Você gosta de trabalhar na igreja? Sim, não, nunca trabalhei, nunca tive interesse, quero, mas não me acho capaz. Já temos alguma prévia? Todo mundo responde aí para dar mais riqueza no percentual e na exatidão da resposta. E a resposta é 85% sim. Você gosta de trabalhar na igreja? 85% disseram sim. E os outros 15? 10, nunca trabalhei. Nunca trabalhei. 5. 5, quero, mas não me acho capaz. Olha aí. Pelo menos o não e o nunca tive interesse não predominaram. Então, louvado seja Deus pelos 85% que disseram que gostam de trabalhar, significa que vocês já estão fazendo alguma coisa, inclusive participando do Amp Room. Já é trabalhar na igreja, né? Já é fazer alguma coisa. Esses 5% que respondeu que quero, mas não me acho capaz, eu quero dizer que você tem coisas que ninguém mais tem, tá certo? Portanto, Deus depositou sobre você, ainda que você não se sinta capaz, Deus depositou sobre você alguns dons específicos que no momento em que você começar a utilizá-los, você vai perceber que você tem utilidade, mesmo não se sentindo capaz. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu não me sinto capaz. Eu preciso fazer um esforço muito grande para trabalhar e ser pastor e liderar um povo. Domingo nós vamos viajar, por exemplo, vamos tirar uns dias de férias, e essa semana está sendo uma semana de muitas reuniões, uma semana de muitas decisões, uma série de coisas estão acontecendo. Isso me cansa fisicamente, mas me dá muito prazer. E eu peço a Deus o tempo todo sabedoria, discernimento, porque é pesado a gente trabalhar e eu não me sinto capaz, não é? Então, que bom que 85% disse que sim, não é? 10% diz que nunca trabalhou, mas você é convidado a trabalhar a qualquer momento, tá certo? Então, ó, nós vamos seguir este esboço, ó. O livro de Ageu, volta para Ageu agora, por favor. O livro de Ageu, ele tem um esboço lógico, que é exatamente esse aqui, ó. Opa! Ó, o chamado para a reconstrução, capítulo 1, versos 1 a 15. O templo maior e as bênçãos de Deus. Opa, cortou ali, que vai de 2, 1 a 9, tá? Corrige ali alguém. Bom, deixa eu copiar e colar, vai ficar mais fácil. Copiar e colar, 1 a 9. Aí, a bênção de Deus para um povo corrompido, 2, de 10 a 19, e a vitória para o povo de Deus, 2, 20 a 23. Então, nós temos aí, ó, 4 partes bem definidas, e nós vamos, então, a partir de agora, ler parte a parte do livro de Ageu. Peço que você, então, abra capítulo 2, versos 1 a 15. E eu vou pedir, então, para o nosso amadíssimo escriba, leitor, Esdras Isaac, Gilfrida, fazer a leitura. Versos 1 a 15. Você está com qual versão, Isaac?
Tô com a... Peraí. Acho que é nova língua... falei errado. É Almeida Corrigida Fiel. Ok. Então vai lendo, só peço permissão para fazer considerações ao longo da leitura, ok? Então pode começar. Tranquilo. Capítulo 1, É verso Ageu 1. ou Esdras? Ageu. Agora. Voltamos para Ageu. 1 ao 15, tá. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Ponto. Veio, Só pois, um a palavra... minutinho. Só um pouquinho, Isaac. Obrigado. Ok. Você leu 1 e 2. Uhum. Veio todas essas 4 partes do esboço que eu coloquei, começa com a expressão veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu ou por intermédio do profeta Ageu. Por isso que a gente tem bem definido essas 4 etapas, tá? Qual é a primeira profecia? Qual é o conteúdo dessa primeira parte? Ageu está dizendo assim, ó, assim fala o Senhor dos Exércitos. Essa expressão Senhor dos Exércitos é dita 90 vezes nos livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. É a maior incidência dessa expressão e quer dizer isto mesmo, Senhor dos Exércitos. Né? Então, a sequência de Ageu, Zacarias e Malaquias ressalta o poder deste Deus que é o Senhor dos Exércitos. E ele diz assim, ó, diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Então, Ageu está dizendo que Deus está dizendo que o povo está dizendo. Deu para entender? Deu para entender? Ageu disse que Deus disse, e Deus disse que o povo está dizendo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas Deus havia utilizado o rei Ciro, 18 anos antes, para liberar, coordenar a reconstrução do templo. E o povo estava dizendo, ainda não é tempo de fazer isso. Queridos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem muita gente dizendo, ainda não é tempo de trabalhar, ainda não é tempo de voltar. Deus está dizendo que o povo diz desculpas para não fazer o que foi decretado que precisa ser feito. Havia uma ordem de Deus para que o templo fosse reconstruído, mas o povo estava dizendo, ainda não é tempo. Então, nós precisamos discernir antes de dizer é tempo, ainda não é tempo. Porque, via de regra, quando a gente fala, não é tempo, não chegou a hora, são desculpas porque nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos. E nós vamos ver na sequência. Verso 3, pode continuar, querido. Beleza. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Aqui, é legal. Para aí, pausa. Obrigado. Olha o que Deus está dizendo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas decoradas, apaineladas, em casas suntuosas? Não era para vocês estarem construindo o templo há 18 anos? Porque sim, os anciãos queriam, mas o povo forte não queria. Eles estavam construindo as suas coisas. E Deus está dizendo assim, vocês estão dizendo que o que vocês estão fazendo não está rendendo. Mas não está rendendo porque vocês estão fazendo com excelência aquilo que não é para fazer. Gente, vocês vão me ouvir falar essa frase 1000 vezes por ano. E eu entendo que é uma palavra profética, porque é muito comum a gente se desviar do centro da vontade de Deus para fazer perfumaria, para fazer aquilo que não é prioridade para Deus, fazer com excelência aquilo que não é para ser feito. Né? Então, olha só, vocês estão, diz o Senhor, considere a vossa história, olhem para o passado. Vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Essa ineficiência da terra é a ausência da bênção de Deus. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando, bebendo, mas não estão saciados. Vocês estão se vestindo, mas ninguém fica quentinho.
e o salário coloca no saco furado. Gente, sabe o que é isso? É falta de plenitude. É trabalhar demais, mas viver infeliz. Isso é o que acontece quando alguém está fora do foco, fora do propósito de Deus. Faz e não consegue ser feliz. Quem está no centro da vontade de Deus, cumprindo um propósito, é feliz. Semeia, planta e colhe. Come e se satisfaz, bebe e se sacia. E o pouco que ganha, semeia com alegria e consegue ter êxito nas finanças. Então, esse é o resultado de quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Verso 7, pode continuar. Isaac? Eita, peraí que enrosquei meu microfone aqui. Tá. Foi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho de mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus os enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário. Veja bem, isso chama-se despertamento espiritual para a obra do Senhor. Porque Deus está dizendo assim, vocês estão plantando, não estão colhendo, vocês estão esperando muito, mas esse muito veio a ser pouco. Por quê? Por que causa, diz o Senhor? Porque o templo continua em ruínas, a minha obra não está sendo feita. O local onde vocês deveriam ir para usufruir, gozar da minha presença, está desonrado, está destruído por causa dos exércitos inimigos do passado. E há um decreto para vocês reconstruírem e vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo. Então vocês não vão ter prosperidade, vocês não vão ser felizes, vocês não vão ter plenitude. Aí então o povo decidiu obedecer ao Senhor. E isso é avivamento, isso é reavivamento, isso é despertamento espiritual, quando o povo decide obedecer a Deus e atender a voz profética. Então, o texto bíblico está dizendo que Ageu, o mensageiro do Senhor, o enviado, falou ao povo e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do resto do povo. Ou seja, quando eles obedeceram, o espírito foi reavivado. A gente quer viver o contrário. A gente quer ter uma sensação espiritual, um transe emocional para depois fazer a obra, para depois obedecer. Só que obediência é decisão. Plenitude do espírito vem do alto. Então Deus derrama no tempo e em quem Ele quiser hoje. Porque nosso relacionamento é individual. Naquele momento era um relacionamento coletivo. Quando Deus tirava a bênção, o povo sofria. Quando Deus abençoava, todo o povo era abençoado. Então, eles decidiram ouvir. Então, a obediência vem antes da plenitude. A obediência vem antes da plenitude. E quando a gente faz o contrário, não, eu primeiro vou casar, não, eu primeiro vou construir a minha casa, não, eu primeiro vou passar no vestibular, não, primeiro eu vou terminar o terceirão, não, primeiro eu vou fazer as coisas acontecerem. E aí a gente se perde, porque a gente prioriza outras coisas que não o reino de Deus. E com isso eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer o que você está fazendo para trabalhar na igreja. Não é isso. Fazer a obra do Senhor não é trabalhar na igreja. Fazer a obra do Senhor é servir ao Senhor enquanto estuda, servir ao Senhor enquanto está fazendo as suas coisas
acontecerem. E a obediência é uma decisão. A plenitude do Espírito vem do alto, vem do Espírito. Então, o Senhor, eu quero que você guarde essa expressão do verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de todo o povo. Tá? Então, essa é a primeira parte, chamado para reconstrução. Agora vamos falar do templo maior, capítulo 2, versos 1 a 9, que é um texto muito, muito interessante e às vezes mal compreendido. Vamos lá, escriba Isaac. Capítulo 2 agora, né? Isso, do 1 ao 9. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é essa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, e diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e enchereis esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos compreender essa etapa. O primeiro templo construído, fazer uma pergunta aqui para vocês interagirem. Quem construiu o primeiro templo? Vocês lembram? Tem que lembrar, porque esses dias eu falei, inclusive, no AMP. Quem construiu o primeiro templo? Oh, Jesus. Salomão, porque Ei, Davi não Fontes. podia. Obrigada, Fontes. Salomão, Davi não podia Isaac. porque ele era homem de guerra, daí Deus falou que ia passar todas as instruções para ele e que ele ia instruir Salomão para fazer o templo. Gente, ele moleque. estava na pregação, ele usou o mesmo termo. Exato. Então, Salomão construiu. E assim como Noé construiu a arca, Moisés construiu o tabernáculo, Salomão e Davi, Davi deu as plantas do templo para Salomão, mas quem construiu foi Salomão. E foi um templo muito suntuoso, porque o reino de Israel vivia um tempo de paz e de vitória. Davi venceu os exércitos inimigos. Então, o templo de Salomão era suntuoso, era visto de muitos lugares da terra, ocupava a parte central de Jerusalém. E esse templo foi destruído. E agora, nos dias de Ageu, está sendo levantado um segundo templo. Mas o povo está dizendo que esse templo novo é menos suntuoso. Ele é menor, ele é feito com menos requinte, ele é feito com menos tempo. E aí Deus fala assim, não é a glória desta segunda casa como nada aos olhos de vocês? É assim que vocês estão vendo? Então, vocês contemplaram a glória da primeira casa e agora vocês estão achando que essa segunda casa não é nada? Então, eles estavam valorizando o ouro, a prata, eles estavam valorizando as especiarias, os itens requintados do primeiro templo. Mas existem tempos de escassez, existem tempos de miséria, existem tempos de privação. E a glória do Senhor não precisa de templo, não precisa de bens materiais. E aí, então, vem um dito profético que aponta para o ungido do Senhor, o enviado que viria, que não é mais Salomão, mas é da linhagem de Davi, que está para vir. E aí o versículo 6 é um ato profético, é um dito profético. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Quando Jesus morreu, por volta das 15 horas da tarde, da sexta-feira, o templo foi abalado, os céus se abriram, o céu se enegreceu, a terra foi abalada. Então, este templo construído agora, reconstruído no tempo de Ageu, foi o tempo que Jesus entrou.
Foi o templo no qual Jesus ministrou. Jesus ia para este templo menor, menos suntuoso, mas a presença de Jesus é quem ocuparia a glória da segunda casa, a glória do segundo templo. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha a expressão ali, as coisas preciosas. Quer dizer prata e ouro e correr atrás de casas decoradas. Tá certo? Então, a gente está esperando uma transmissão Full HD, a gente está esperando um templo bonito, a gente está esperando uma igreja grande para depois, né, a gente voltar para a igreja e trabalhar, se sentir capaz. Então, diante disso, eu quero fazer uma nova enquete. A enquete de número 2, uma perguntinha marota, que diz o seguinte: você acredita que as grandes igrejas são melhores que as pequenas? Sim, não, nunca pensei nisso. Você acredita que as grandes igrejas, e eu considero a nossa uma grande igreja, e existem ainda as mega igrejas, com seus 5.000 lugares, 10.000 lugares, a nossa igreja é considerada uma grande igreja, nós temos capacidade para cerca de 1.300 cadeiras, mas em dias de festa de outras épocas, a gente já chegou a colocar 1.800, 2.000 pessoas em pé no templo. Então, resultado da enquete. Você acredita que as grandes igrejas são melhores que as pequenas? 81% disse não. 19% nunca pensei nisso. 19% disse que nunca pensou nisso. Melhor você nunca ter pensado do que dizer que sim, que as grandes igrejas são melhores. Até porque é muito relativo. É melhor sob qual ponto de vista? Existem grandes igrejas que não têm a presença de Deus. Existem pequenas igrejas cheias da presença de Deus. Existem megas igrejas com muita doutrina e pouca espiritualidade. Existem pequenas igrejas com talvez menos teologia, mas com muita presença de Deus. Então, não dá para a gente medir. O que representa ser uma igreja boa ou ruim? A presença de Deus. E o que traz a presença de Deus? A obediência e o Espírito do Senhor que age nos obedientes, nos filhos, naqueles que se dispõem. Então, o povo não estava conseguindo visualizar a construção do templo, porque eles tinham ideia do templo anterior. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você que faz parte de outra igreja, eu sei que tem uma galera aqui de outra cidade até, principalmente a galera do Sul, que nunca conheceu fisicamente a nossa igreja, e outras pessoas que vieram de outras igrejas. A maioria aqui, pelo que eu conheço, nasceram, cresceram na nossa igreja, mas muitos vieram de outras comunidades. Eu quero dizer para você, assim, um pedido que eu faço: não compare igrejas. Essa igreja é melhor, essa igreja é pior. É muito perigoso, é um caminho desnecessário. Sirva ao Senhor onde você está. E se você entende que onde você está é o lugar onde você vai viver a plenitude do propósito de Deus, essa é a melhor igreja que existe sobre a face da terra. Porque há uma diferença entre igreja, letra maiúscula, e maiúsculo, é a igreja de Cristo. Mas existe a igreja de letra minúscula, que é a igreja comunidade local. Primeira IPI de Londrina, nossa igreja, Espaço Esperança, é um pequeno ramo da igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E eu não faço questão que você faça comparações de que o nosso culto, os nossos pastores, a nossa arrecadação, o nosso templo, a nossa transmissão, ou mesmo comparando com outras, aquela igreja, aquela comunidade, por que nós não somos assim? Por que o pastor X não é igual ao pastor Y, e assim por diante? Não é sábio, é um caminho minado. E é o que acontece com Ageu. Ageu estava comparando o templo atual, a reconstrução, com o templo antigo, e estava dizendo, não vai dar certo, nós nunca vamos chegar aos pés do que Salomão fez naqueles dias. Mas é a presença de Deus que determina a qualidade de uma igreja. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos, este é o quórum de Jesus, ali tem uma igreja. Existem igrejas sendo perseguidas hoje que não tem templo, que não pode sequer abrir a voz e cantar em voz alta. Eu vi uma reportagem hoje emitida
Rede Record, dizendo que na China existem decretos de que pessoas cristãs que recebem auxílio do governo serão punidas e precisam abandonar a fé em Cristo, porque senão serão cortados seus benefícios. E estão orientando que as imagens que relembram Cristo ou o cristianismo sejam substituídas por líderes, não imperadores, mas ditadores que governam a China nos dias de hoje. Então, hoje, neste momento, existem pessoas sendo perseguidas. Então, o templo, a suntuosidade, a prata e o ouro, a questão financeira, não necessariamente quer dizer que uma igreja é boa ou é ruim. Eu conheço igrejas enormes que não têm a presença de Deus. Eu falo isso com muita cautela, mas ao mesmo tempo com muita convicção. Porque ali só se vende benefício, só se vende a denominação, só se vende milagre. E as pessoas são enganadas. Esses líderes, esses falsos mestres, falsos profetas terão a sua punição. Eu creio na conversão de pessoas dentro dessas igrejas, por causa da misericórdia do Senhor. Mas estão sendo ludibriados por falsos mestres, lobos em peles de cordeiro, pastores vis, maus, que pagarão preço no momento oportuno. No entanto, eu já fui pastor de uma igreja aqui, no Parigô de Souza, e quando eu cheguei lá tinha 50 pessoas na igreja. Nós reformamos o templo, aumentamos a membresia, e foi um período de grandíssimo crescimento. Inclusive, nesta pequena igreja de 50 pessoas, eu conheci a Camila, que é filha de pastor, e um dia desses o pastor Paulo foi pregar na nossa igreja, levou suas filhas, e a Camila apareceu por lá e se apaixonou por mim imediatamente. Aquele ministro de louvor lindo. E eu, evidentemente, me apaixonei automaticamente para ela e disse para a banda, né? Depois, no meio do louvor, olha como é que as coisas acontecem, né? No meio do louvor, eu estava de terno e gravata, vejam vocês, de terno e gravata, tocando um violão, ministrando louvor, numa pausa de uma canção para outra, eu olhei para a banda, todo mundo era amigo, e disse assim: gente do céu, vocês viram o tamanho da visita? Que beleza, vamos receber bem os visitantes, depois pode deixar que eu vou fazer o acolhimento. E tudo começou ali num flerte, numa paquera, e estamos casados, e eu sou muitíssimo feliz. Então, queridos, não é o tamanho da igreja e nem a qualidade que vai definir, de fato, a igreja. Então, nós lemos capítulo 2, verso 1 a 9. Então, vamos agora para o capítulo 2, versos 10 a 19. Isaac, pode continuar lendo? Ou você quer que outra pessoa lê? Por mim, pode continuar. A bênção de Deus para um povo corrompido. Leia aí, querido. Então, não sei, se alguém quiser ler, pode Não, ler. não, pode ler. Vai lá, você lê rapidinho, lê com dicção boa. Beleza, agora é do 10 ao 19. Beleza. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam: Não. E disse Ageu: Se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes respondem, dizendo: Ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: Assim é este povo, assim é e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali ofereceram, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde o dia em que antes se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem soltasse para mim, quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, disse o Senhor
Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerei essas coisas. Porventura ainda somente semente no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Isso que essa aqui, eu travei bastante lendo agora. Não tem problema, querido. Veja bem, ele está dizendo aqui a respeito de uma crise na agricultura, né? Videira, figueira, romeira, oliveira são árvores que traziam alimento, e quando Deus amaldiçoava ou lançava uma sentença sobre a terra, essas árvores que produziam alimento não produziam, e aí tinha fome sobre a terra, e todo o povo pagava o preço. E Deus está dizendo assim, ó, eu feri vocês com queimaduras, com ferrugem, com saraivada de fogo, por causa da impureza de vocês, e não houve quem entre vós que voltasse para mim. Então, só para a gente entender aqui, a primeira parte que o Isaac leu, ele está dizendo assim, ó, se alguém pega um pedaço de carne que é santificado, e pega com a orla das vestes, ou seja, o sacerdote com a carne santificada. Se essa carne tocar no pão, na carne cozida, no vinho, no azeite ou qualquer outro mantimento, ficará santificado? Eles disseram, não. Não, porque a carne que estava ali, ela tinha todo um preparo. Então, não era a carne santificada tocando outros alimentos que santificava os outros alimentos. Naquele momento, precisava de um ritual. Era um animal, um animal imaculado, branco, novilho precoce, um bezerro recém-nascido ou muito novinho. Então tinha todo um ritual para que o alimento se tornasse santo. Então não era encostar esse alimento nos outros alimentos que santificava os outros alimentos. E da mesma forma, o contrário. Uma pessoa, se uma pessoa é impura, né, por causa de ter tocado no morto, que era o ritual daquele dia. Uma pessoa tocava no morto, ele precisava passar por um ritual de purificação. Então, se uma pessoa morta, uma pessoa viva toca no morto, se essa pessoa viva tocar em outras pessoas vivas, todo mundo vai ficar imundo. O que isso quer dizer? Que a santidade é um projeto coletivo. Quando um é santo, ele não santifica os outros, porque os outros precisam de Cristo para serem santificados. Mas um que não é santo pode tornar os outros não santos. Deu para entender? Vocês conseguiram entender essa ilustração? Uma pessoa santa, ela, claro que na condição de hoje, um líder pode abençoar o outro, mas eu não santifico você. Eu não santifico você. É Cristo quem santifica você. Né? É isso que o texto está tentando dizer. Eles estavam usando uma linguagem de rituais aqui, que às vezes é meio confuso, mas eu estou resumindo e tentando tornar a linguagem mais clara. Eu não santifico você, mas eu posso prejudicar a tua santidade. Então você precisa de Cristo. Qual que é o meu trabalho para tornar você santo? É tentar levar você a Cristo, para que você seja santificado por Ele. Agora, eu posso tornar você impuro quando eu faço você pecar através, via de regra, com o meu pecado. Entende? Então, santidade é um projeto coletivo. Hoje, eu posso contribuir com a tua santidade, mas não posso te tornar santo. Mas eu posso também prejudicar a tua santidade fazendo o que é mal com relação a você. Então, por que a gente acaba se confundindo? Porque a gente acredita que o nosso conforto pessoal, que a nossa carne consagrada, é melhor do que os outros. A gente chega à conclusão de que a minha santidade, o meu processo, o meu conforto pessoal acaba sendo prioridade na minha vida, não me importam os outros. E por isso que vem a enquete 3 e, na sequência, a enquete 4. Já uma na sequência do outro. A pergunta 3 diz o seguinte: você acredita que o reino de Deus é mais importante que o seu conforto pessoal? Sim ou não? Você acredita que o reino de Deus, igreja com I maiúsculo, é mais importante do que o seu conforto pessoal? Sim ou não? Respondem todos, por favor, nós já estamos partindo para o final. Fazer a obra do Senhor em tempo integral é mais importante do que promover o seu conforto pessoal em tempo integral? Sim ou não? Resultado. Resultado.
90% disseram sim. 10% disseram não. Então, para os 90%, louvado seja Deus. Porque, de fato, o reino é prioridade em nossa vida. O nosso conforto pessoal precisa ser consequência do nosso serviço a Deus. Agora, esses 10%, se entenderam bem a pergunta, eu fico preocupado com você. Porque trabalhar para o seu conforto pessoal é fruto de uma mentalidade egocêntrica, egoísta, individualista. E você dificilmente vai servir aos outros se isso prejudicar o teu conforto pessoal. Então, enquete 4 na sequência. Se 90% está dizendo que trabalha, que o reino é mais importante, então você hoje trabalha mais para o reino ou para o seu conforto pessoal? Eu perguntei o que é mais importante. Você disse que sim, o reino é mais importante. Agora, esse é o ideal. E o real? Qual que é a tua vida hoje? Você trabalha mais pensando na obra, vivendo dia após dia para a glória do Senhor, priorizando o reino de Deus e as coisas do céu, ou você trabalha diariamente para o seu conforto pessoal, priorizando os seus sonhos e os seus desejos? Todos responderam? Ainda não, estão respondendo. Vai lá. O ideal, sim, o reino é mais importante. Uhul! E o real? Você trabalha mais para o reino ou para si mesmo? E a resposta é? Pode parar, então? Pode. 55% Opa! trabalho para o reino. Opa! 45% trabalho para o meu conforto pessoal. Opa! Tá vendo como eu peguei vocês nessas duas perguntinhas na sequência? Qual que é o ideal? Ah, legal, o reino é mais importante. O que que você faz? Metade, metade, praticamente, 55, 45. Um pequeno percentual aí para pessoas que estão priorizando o reino. Praticamente metade tem a consciência, mas ainda não tem a atitude de priorizar o reino de Deus. E quem está no processo? Louvado seja Deus. Aprenda logo que priorizar Jesus Cristo e o seu reino é o que garante a felicidade de qualquer filho do Deus Altíssimo. E para finalizar, então, o capítulo 2, os versos 20 até o final. Eu vou ler aqui, Isaac, que daí eu já vou finalizando, tá? Versículo 20. Beleza. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Também é uma menção profética do que viria a acontecer com Jesus na morte. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Mas ele diz o 23, que é a mensagem final do livro de Ageu. Naquele dia, ou seja, o dia da reconstrução do templo, do dia que eles estavam profetizando para aqueles dias, mas é uma palavra profética referente a Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel representa aqui todo o povo de Israel, o governador de Judá. Agora, a palavra não é mais para o sumo sacerdote, é para o líder, aquele que tinha a responsabilidade por todo o povo. Então ele diz assim: eu vou tomar você, Zorobabel, mas é uma palavra profética, que em Cristo os salvos são tomados do inferno, e na vinda de Cristo, no juízo final, a igreja será tomada. É o chamado arrebatamento, é a volta de Cristo, é quando Cristo vai de fato tomar a sua noiva, tomar a sua igreja, e nós vamos ser recolhidos para a eternidade. E te farei como um anel de selar. Esse anel de selar, esse anel é um tipo de aliança que os governadores tinham, que representava autoridade e poder, é um símbolo, portanto, uma aliança. Então, Deus está confirmando que tem uma aliança com o povo de Israel e no momento oportuno ele vai honrar essa aliança e vai tomar para si a sua igreja. Considerações
finais. Eu quero dizer a vocês que todo reavivamento e ou despertamento começa com o Espírito de Deus e a obediência a Ele. Então, essa é uma primeira consideração final. A gente pede por reavivamento, a gente pede por despertamento espiritual. Às vezes a gente se sente distante, às vezes a gente não está sentindo a emoção da plenitude. Na verdade, é falta de obediência. O despertamento espiritual vem de Deus. O que nós temos de fazer é ler a palavra e cumpri-la. Uma segunda consideração a respeito disso. Cristo é a esperança da glória. E por que isso é tão importante? Porque esse anúncio está dizendo que o segundo templo era menor, mais barato, feito em menos tempo, menos suntuoso do que o primeiro, mas teria mais glória, porque Deus estava renovando a sua presença. Em Cristo, e Cristo habitou, e principalmente porque no cumprimento da promessa, Cristo, ele foi acolhido, ele foi recebido por este templo. Por isso que este templo tem a glória maior do que a primeira casa. Só que na morte e na ressurreição, Cristo passa a ser o representante da igreja. E nele nós nos tornamos igreja. E nós nos tornamos o templo. Então, essa última casa sou eu, sou você, é você. E em nós temos a maior de todas as glórias, que é a presença do próprio Cristo em mim. Nenhum lugar houve história e tentativa de que alguém erguesse um templo para que Cristo habitasse nele. Pelo contrário, Cristo foi levado aos céus. E no Pentecoste, Atos 2, nós nos tornamos templo do Espírito, santuário de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva, daqueles que foram tirados das trevas e colocados na luz. Então, eu e você somos templo, e em nós habita a esperança da glória. A glória de Cristo se manifesta em mim e em você. Portanto, a igreja, eu e você, manifestamos a glória de Cristo. A reconstrução do templo significa zelo pela casa do Senhor. O zelo pela obra do Senhor. A preguiça na obra do Senhor revela distanciamento na intimidade com o Pai. Porque quem está em intimidade com o Senhor não cessa de fazer a obra. O zelo da santidade é que manifesta a glória dessa segunda casa. E é quando passamos por um despertamento espiritual. E então, é correto dizer que Ageu é uma chamada. Eu vou colocar em letras garrafais. É uma chamada para a santidade e ao trabalho. Ageu é uma chamada para a santidade e para o trabalho. Não tem jeito. Quem está em Cristo quer fazer a obra dele. Quem está em Cristo não fica parado. Ele encontra o seu lugar no corpo. É para interceder, é para decorar, é para cantar, é para tocar, é para ensinar, é para fazer parte de uma célula, é para liderar uma célula, para supervisionar grupo de líderes, é para desenhar, é para fazer recepção, é para fazer o que for. Para fazer o que for. Ageu não poderia ser mais atual do que agora, quando nós temos um esfriamento da espiritualidade da igreja e muitos não estão conseguindo. Queridos, eu preciso dizer para você que nós fizemos uma pesquisa, a área de comunicação da nossa igreja fez uma pesquisa e a maioria dos membros da igreja não estão acompanhando os nossos cultos, nem online e nem offline. Nem em tempo real, na hora em que o culto está acontecendo, nem presencialmente e nem depois, remotamente, assistindo o culto. A maioria, 1/3 da igreja está acompanhando a igreja. 1/3. E se nós colocarmos isso para a nossa juventude, é uma amostragem. Muitos não estão querendo voltar para o presencial, dando desculpinha. Não vai na igreja, alegando os protocolos de segurança, mas vai na baladinha, vai na festinha e fica lá aglomerado sem máscara. Entende? Então, isso é falta de zelo, é falta de trabalho, é
dizer a desculpa que Ageu disse, que Deus disse, que o povo disse. Ah, não é hora. Ainda não é hora. É mentira, isso é engano, isso é comodismo e isso atrapalha a santidade de outras pessoas. Então, com isso eu quero fazer a última enquete e com isso nós terminamos. Enquete de número 5. O que a pandemia revelou à Igreja de Cristo? Muitos nunca tiveram compromisso verdadeiro. Muitos esfriaram na fé. Muitos ficaram firmes. Vai demorar, mas vai voltar ao normal. Qual resposta você acha que é mais adequada para a tua percepção? Muitos nunca tiveram compromisso verdadeiro. Muitos esfriaram na fé. Muitos ficaram firmes. Vai demorar, mas vai voltar ao normal. Qual é a tua percepção? Ageu é uma chamada para obediência, para santidade, que gera despertamento espiritual vindo do alto. E quem está cheio do Espírito trabalha mais, não trabalha menos, faz de todo o possível para servir o Senhor. E muita gente fala assim: ah, não, meu pai, ah, não, a escola, ah, não, o estudo, tudo isso é importante. E você pode servir ao Senhor enquanto faz tudo isso. Mas o reino e a obra de Cristo ainda precisa ser prioridade. Então, a resposta da última enquete: o que a pandemia revelou à Igreja de Cristo? 25%, muitos nunca tiveram. 25% afirmaram que muitos nunca tiveram compromisso verdadeiro. 30% disseram que muitos esfriaram na fé. 30% disseram muitos ficaram firmes. Poucos ficaram firmes. Muitos. Poucos. Poucos ficaram firmes? Ok. E 15%. Vai demorar, mas vai voltar ao normal. Ou seja, nós estamos juntos aqui fazendo constatações equilibradas, aí 25, 30, 30, de que ainda vai demorar para a gente voltar ao normal. Que muitos se esfriaram. Que poucos ficaram firmes. A pergunta que eu te faço é: você se enquadra em qual critério? Dos que ficaram firmes ou dos que esfriaram? Você está convivendo com pessoas de que tipo? Dos que esfriaram ou dos que se mantiveram firmes? Perguntas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que eu copiei para outro lugar. Tem pergunta aí, Fefe? Com relação à comida que você falou e tal. Já acabou? Não? Em relação ao comer ou não carne suína hoje em dia. É algo opcional em relação à purificação? Ou é algo em vão? Já que todos cremos em Deus, por que isso é só em algumas igrejas? Olha, queridos, é um assunto bastante polêmico, mas se a gente for colocar em prática todas as orientações do Antigo Testamento, nós como que anulamos a nova aliança feita com base na graça. O Novo Testamento diz que o que contamina o homem não vem de fora, mas é o que vem de dentro. São os pensamentos, são os maus desígnios do coração. Então, eu tenho bastante convicção em dizer para você que comer carne de porco, até porque a carne bovina hoje está cara, comer carne de porco e comer carne de frango não contamina o ser humano, principalmente aquele que está em Cristo. Jesus Cristo disse assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e no Ide, ele falou assim, ó, eis que vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, né, e todo poder, e se você beber alguma coisa, isso não vai lhe fazer dano algum. Então, aquele que está cheio do Espírito, ele está protegido, não é? Então, eu realmente creio que não é a comida que torna impura uma pessoa. Pode comer o porquinho à vontade. Graças a Deus, que eu gosto de carne de porco, tá, gente?
Segunda pergunta, eu tenho que falar um pouquinho para depois perguntar. Tá, então fala um pouquinho para depois perguntar. Por exemplo, a nossa galera tem, em alguns casos, né? Não todos, mas tem se envolvido bastante com o trabalho na igreja. E tem passado bastante tempo na igreja, tem servido, que é o tema que nós estudamos aqui, certo? Certo. E Deus se agrada, porque Deus mesmo é quem chama o povo para trabalhar na sua obra, na sua missão. Porém, vamos lá, para um pessoal que está estudando e que precisa também passar no vestibular ou terminar bem o ano letivo, seja no colégio ou seja na universidade, digamos que, não sei se atrapalha, mas para os pais é como se a igreja roubasse um tempo, né, que é precioso para a carreira dos filhos. E aí a pergunta, então. Peraí. Deus não quer que servir se torne um fardo na nossa vida, certo? Certo. Então, como devemos agir nesse sentido? É possível que às vezes Deus diga que é um momento para dar um tempo e priorizar outras coisas que também podem fazer parte do reino futuramente? Excelente pergunta e eu gostaria que ela tivesse surgido. Porque hoje, falar do templo, portanto, espaço esperança, lugar físico, não quer dizer igreja. Não quer dizer igreja. Porque é possível uma pessoa ficar a semana inteira na igreja e não estar em Cristo. Exemplo, nós temos funcionários na igreja. Uma secretária, por exemplo. Glória a Deus que as nossas secretárias são todas convertidas e membros da igreja. Se uma pessoa passa lá o dia inteiro trabalhando horário expediente, essa pessoa não necessariamente está em Cristo, ela está trabalhando. Então, eu conheço pessoas que trabalham na igreja fugindo de Deus. Fazem a obra de Deus, mas não conhecem a Deus. Então, o tempo e o local não representam. Primeiro de tudo é que você tem que honrar seus pais. Então, se qualquer coisa que você faça para o Senhor desonrar os pais, a menos que teu pai esteja mandando você negar a Cristo. Aí é outra coisa, a gente conversa, mas não é esse o caso. Mas você precisa honrar os teus pais. Exemplo, você tem um exemplo que aconteceu essa semana. O Dani passou sábado o dia inteirinho na igreja. Aí, final da tarde, ele veio para casa, tomou banho rapidão, voltamos para a igreja correndo, porque ele queria ajudar, não sei se na intercessão, na recepção. Recepção, né, Aninha? Intercessão, não sei, um dos dois. Ele sempre está lá para ajudar. Eu conversei com ele, filho, não é muito. Aí, na segunda e na terça-feira, ele também foi para a igreja e voltou, já era quase meia-noite. Eu conversei com ele, filho, não é muito. Sabe o que ele respondeu para mim? Pai, eu estou servindo ao Senhor, estou exercendo meu ministério, eu estou bem. Eu falei, ok. Então, como pai, eu me alegro. Como pastor, mais ainda. Porque eu estou tendo acesso ao coração do meu filho e recomendando equilíbrio. E ele me respondeu dizendo, está tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. Ele tem 13 anos, mas ele me respondeu com bastante convicção e que me deixou muito à vontade. Então... É claro que se ele, por exemplo, começar a tirar notas vermelhas, claro, e tudo mais, nós como família vamos ter que sentar e conversar e repensar. Ele ama servir os líderes dele, Aninha, Calebão, Alessandra, né, a Vitória e o Shima na célula. Todo mundo gosta do Dani e todo mundo quer a presença das pessoas para tornar a coisa mais robusta e tal. Só que como pai e mãe, nós temos sabedoria e precisamos ter autoridade sobre a autoridade espiritual. Preguei sobre isso no sábado passado. Nós temos que ter autoridade espiritual para discernir se aquilo está fazendo bem ou mal para os nossos filhos. Existem algumas igrejas, queridos, que o excesso de serviço faz mal à saúde espiritual de algumas pessoas. O excesso de zelo pode fazer mal. Então, eu recomendo equilíbrio, leveza e que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. É texto bíblico. Então, lógico que como pastor eu desejo que todos trabalhem, mas isso não tem a ver com ir para a igreja e passar tempo lá.
Você é a igreja enquanto está estudando, você é a igreja enquanto está prestando vestibular, você é a igreja tirando boas notas e dando testemunho dentro da sala de aula, seja virtual ou presencial. Você é a igreja nas redes sociais, você é a igreja comendo um lanche depois do culto. Então, não tem a ver com quantidade de tempo ou localização geográfica. Tem a ver com seu coração. Queridos, eu nunca, eu vivi períodos de muito pecado e de promiscuidade, mas eu nunca deixei de ir na igreja. Eu nunca deixei de congregar. Eu tenho isso muito claro no meu coração. Igreja é lugar para a gente viver os bons e maus momentos da nossa vida. Então, graças a Deus, eu desenvolvi essa convicção, não é? Mas é comum as pessoas priorizarem outras coisas. E, via de regra, quem prioriza essas outras coisas não vai ser um líder espiritual. Pode ser um bom médico, pode até ser um bom professor, pode ser um bom administrador, um bom bancário, um bom motorista, uma boa dona de casa, mas pode vir a nunca ser um líder espiritual. E não estou dizendo para todos aqui serem líderes espirituais, mas com a mesma mão que Deus tira a gente do pecado, Ele coloca a gente num caminho de ministério, de amadurecimento espiritual e frutificação. Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, uma menina que está prestando vestibular, ela pode gerar muito mais frutos do que uma menina que estuda de manhã e não faz mais nada o dia inteiro. E pode passar o fim de semana inteiro lá intercedendo, trabalhando, mas não necessariamente servindo a Cristo, fazendo trabalhos manuais. Então, Deus conhece o coração. Eu e você somos templo. E é pelos frutos que se conhece a qualidade desse templo. Então, equilíbrio, honra aos pais, leveza, dedicação e empenho em tudo que se faz é que torna uma igreja forte, é que torna uma juventude forte. O meu desejo é que todos vocês sirvam a Cristo e trabalhem arduamente na obra do Senhor. Se forem líderes de célula, intercessores, receptores, decoradores, ampicom, técnico de áudio e vídeo, supervisor, líder, seja como for, aí é Deus e você. É a especificidade da tua vocação. Mas o meu desejo é que você seja intenso no teu compromisso com Cristo. E o compromisso com Cristo nos leva a ter zelo pela casa, né? Zelo pela igreja, letra maiúscula. E exemplo, né? Dízimos e ofertas. Nós vamos falar sobre isso quando estudarmos Malaquias, né? Mas é muito negligenciado. A primeira coisa que se corta numa crise financeira é o dízimo. Né? Então a gente continua fazendo tudo para ter casas lindas, roupas boas, mas não consegue ser fiel no dízimo, por exemplo. Então é onde está o coração, é a leveza do serviço e das convicções que a gente tem diante do Senhor. Eu espero ter respondido, é uma pergunta muito boa. E quem fez provavelmente pode estar se sentindo culpado por não estar trabalhando na igreja como gostaria. Eu quero ser o primeiro a te dizer assim, ó, não existe culpa. Ninguém é culpado. Essa culpa consome. E por muito tempo eu permiti que líderes dominassem as minhas decisões. Então eu queria tirar férias e não conseguia porque eu tinha que tocar os cultos de Natal, Ano Novo e todos os Páscoa. E eu passei muito tempo deixando de viajar no Natal e Ano Novo com a minha família para servir líderes que colocavam sobre mim o peso. Hoje eu percebo com maturidade que férias é divino. E descansar uma semana em Florianópolis, como nós vamos fazer isso, é tudo que nós precisamos para continuar servindo a Cristo. Aqui em Londrina, lá em Florianópolis, em família. Então a gente trabalha um pouquinho, estuda um pouquinho, come um pouquinho, descansa um pouquinho e a nossa vida vai com essa dosagem intensa, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Espero ter respondido. E se não respondi, por favor, manda pergunta para mim, para o Fefe, para cá, porque nós queremos ajudar você a discernir isso. Trabalhar na igreja pode até, o Fefe colocou ali, não pode ser cansativo, tem que ser leve, eu concordo. Às vezes, para ser bem franco... Não, pode Fefe, ser cansativo. Não, tá, era para servir na igreja. Não. Servir na igreja pode ser cansativo. Mas tem... Isso. Eu concordo e cansa com você. às vezes cansa. Isso mesmo, às vezes cansa fisicamente, às vezes cansa emocionalmente. Mas esse cansaço emocional, às vezes, também é crescimento. Porque é no corpo que a gente cresce, não é fora dele. Fora do corpo, a gente mirra. Fora do corpo, a gente morre. No corpo, a gente cresce. Então, mesmo este cansaço
precisa ser leve, precisa ser gostoso. Gente, acabou a era, não sei se já teve, né? Mas enquanto eu for pastor dessa juventude, eu, Fefe, Camille, a equipe que Deus me deixar servir e liderar, não pode ser um peso. A hora de liderar é um prazer. Tem líder que fala assim, estou cansado, então eu sou o primeiro. Recentemente nós tivemos uma reunião de liderança e um líder, ele demonstrou profundo cansaço, esgotamento físico e emocional. Imediatamente fizemos uma nova reunião para reverter. Eu falei, calma aí, você precisa de ajuda, eu quero ser o primeiro a ajudar. Então, eu quero ser o primeiro a ter sensibilidade para detectar esgotamentos, para reverter esse quadro. Servir ao Senhor não pode ser pesado, tem que ser leve. Pode até ser cansativo, e às vezes eu me sinto muito cansado. A segunda-feira, para mim, é o meu dia de descanso, por exemplo. É o dia que eu corro, é o dia que eu vou na academia sem horário para chegar, é o dia que eu entro na piscina, eu cuido da minha família, cuido da casa, vou fazer outras coisas. Porque eu preciso descansar também. Então, todos nós precisamos disso, certo? Então, muitas vezes, trabalhar em excesso na igreja pode ser fuga também para sair de casa, fuga inclusive de Deus. Porque muitos trabalham para Deus fugindo de Deus, como Jonas, por exemplo. Obedeceu. É para ir para Nínive? Beleza, vou para Tarsis. Ele obedeceu indo na direção oposta. Então, trabalhar com excesso nem sempre quer dizer servir ao Senhor com alegria. Pode ser apenas uma fuga, né? Mas o meu desejo é que vocês sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Isso aí, fechou. Só quero, deixa eu fazer Quer falar? comentário. Passa, quantos você quiser, Cacão. Tá mutado. É importante a gente considerar também que, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente vai dando, que foi o que o Dani falou, né? Ele falou que, por vezes, ele disse não para as férias dele por conta de líderes, para estar fazendo as coisas na igreja, isso é ativismo, né? E o que acontece muito é que quanto mais a gente oferece para as pessoas, mais elas querem. E elas vão tomando posse da gente. Então, nós precisamos, inclusive, tomar cuidado com relação a isso. E o Dani pregou recentemente sobre limites, e o pastor Rodolfo, acho que também, né? Foi a série, né? Limites. E vale a pena vocês ouvirem lá, porque, assim, gente, dizer não é importante para mim, por exemplo. Se eu digo não para um de vocês, é importante para mim, porque eu estou respeitando os meus limites, mas é importante para quem eu disse o não também, porque isso faz a pessoa que está do outro lado também crescer e amadurecer. E a entender que às vezes vai ser não e às vezes vai ser sim. Isso é difícil, principalmente para o brasileiro. O brasileiro tem um problema sério em ter limites. Se você for ver um americano, por exemplo, você fala assim, vamos fazer tal coisa hoje? Ele fala, não, se ele já tem alguma coisa, ou que ele não tenha nada, ele simplesmente quer ir para casa dele, ficar ele fala, não, e acabou. E ele nem justifica para você por que ele não vai. Ele só fala não. Agora o brasileiro, não, o brasileiro, e agora? O que eu vou fazer? Queria tanto ficar em casa hoje, mas aí me chamou, o que vai pensar de mim? Ai, meu Deus. Não, mas eu posso. Então, assim, eu vou. Só que, qual que era o plano primeiro? Era você ir para casa e ficar em casa, certo? E isso ia te fazer bem. Não que não vá fazer bem você ir com a outra pessoa, mas percebe que às vezes a gente deixa de fazer o que é certo, a gente trabalha muito no urgente, entende? Ou na emergência, né? E nem sempre faz o que é importante. E nem sempre faz o que é importante. E é isso que a gente precisa lembrar o tempo todo. Nós precisamos fazer o que é importante. Não trabalhar sempre na espreita da urgência e da emergência, entenderam? Então, limites é realmente importante. Senão a gente vai virando ativista, porque de atividade em atividade a gente não se conecta, a gente não cria vínculo. Então, achar um limite é muito, muito importante. Achar um limite, achar um equilíbrio. Acho que essas duas palavras cabem muito bem nisso. Queridos, Você vai trocar? Nós vamos finalizando já.
Mas para vocês terem uma ideia, hoje o pastor Rodolfo colocou isso no grupo de pastores e líderes. Grande é o desafio de discernir limites. Segundo Hebreus, precisamos nos livrar de todo pecado e todo peso. Pecado é mais fácil de entender, já aquilo que traz peso é mais desafiador. Em nome de Deus, trazemos sobre nós peso além do que conseguimos carregar. Que o Senhor nos ajude, no caso ele está se dirigindo a uma mulher, a ajude a compreender com mais clareza os limites necessários para uma caminhada sustentável. A corrida que nos está proposta é uma ultramaratona e não 100 metros rasos. Então é muito comum alguns adolescentes, 13, 14, 15 anos, começarem a liderar muito cedo. Aí chega aos 18, 19 e fala assim, eu nunca mais quero isso para a minha vida. Eu vou prestar vestibular e vou sumir da igreja. O meu desejo é que isso nunca mais aconteça. É que as pessoas trabalhem de forma comedida, entendendo limites, sabendo dizer sim e não, conversando muito com Felipe e Camila, que são os líderes, os pastores das células, que automaticamente vai coordenar as equipes de trabalho da juventude, para que a gente não tenha excessos. Trabalhar para o Senhor também precisa ter limite, porque pode virar ativismo, pode virar desculpa para sair de casa, pode parecer conquista de autoridade, de prestígio, né? Porque pode gerar holofote, pode gerar reconhecimento. Então, fuja disso tudo. Meu desejo é que você trabalhe hoje, aos 13, crescendo, para que aos 18 você cresça, entra na faculdade, continue crescendo aos 20 e em cada etapa da sua vida você viva a plenitude do Senhor. Então, adolescente precisa ser adolescente, jovem precisa ser jovem, na faculdade, profissional, depois na hora de casar, na hora de ter filhos, de viver a vida adulta, cada uma a seu tempo e com plenitude. Eu oro a Deus e trabalho para que isso não aconteça. E peço que realmente a Deus que vocês não se sintam sobrecarregados ao ponto de bater nas minhas costas e falar assim, Dani, obrigado, mas nunca mais quero ver igreja na minha vida. Nunca mais quero saber de célula. E isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Então nós estamos sendo hoje alertados sobre a necessidade da obra, da realização da obra, mas o equilíbrio relacionado aos limites. Tem um exemplo legal que eu vi esses dias. Ia ministrar aula para os líderes e eu vi um exemplo que eu achei sensacional, porque ele fala assim, imagina uma pessoa na beira de um penhasco. Trabalhar na urgência é você colocar uma ambulância lá embaixo do penhasco. Entende? Toda vez que a gente trabalha na urgência, a gente está atrasado. Entende? A gente já tem que estar pensando em como fazer para aquela pessoa voltar à vida. Está reagindo. Reagindo. Quando nós trabalhamos impondo os limites e com equilíbrio, é a gente construir uma cerca na beira do penhasco. Porque daí a gente limita para que as pessoas não caiam e a gente tem que trabalhar na urgência. Certo? Isso aí, desculpa ter passado um pouquinho do horário, passamos 15 minutos, mas a leitura eu achei que fosse ser um pouco mais rápida, mas como eu fui fazendo intervenções, acabou sendo demorado. Fechamos? Fechou. É isso aí. Alguém quer orar para finalizar? Vou parar de gravar agora. 1, 2, 3 e dá tchau. Uhul.